Rapaz amados, esse vídeo é destinado aos membros da Igreja Nova Aliança e a todos que gostam de ouvir e seguir a palavra de Deus. Hoje eu quero explicar por que nós ensinamos as irmãs e os irmãos do nosso ministério a não fazer uso das pinturas em seus corpos. Bom, essa doutrina está baseada lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, onde nós vamos examinar agora esse texto detalhadamente. Apocalipse 2,18 está escrito assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente, ou semelhante ao latão reluzente. Neste texto diz: Eu tenho os olhos como chama de fogo. E o que quer dizer isso? Assim como a chama de fogo ela serve para iluminar no escuro, Deus ele enxerga mesmo em meio à escuridão, até o que está dentro do coração dos homens. Essa fala inicial ela já é uma preparação para a igreja entender. Ele dizendo: eu vou falar de coisas escondidas. Apocalipse 2,19, ele diz: Eu conheço as tuas obras, tua caridade, teu serviço, tua fé, tua paciência, e que tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Vemos nesta passagem e vemos nessa igreja muitas qualidades. Deus reconhece isso. Mas no próximo versículo nós vamos ver uma crítica. Entenda, Deus ele quer que você seja um cristão por completo, por dentro e por fora. Muitos dizem: Deus só quer o coração, mas vamos ver aqui que Ele quer que sejamos perfeitos como Ele é. Mateus 5,48 diz: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. No versículo 20 desse mesmo capítulo, vem a crítica. Apocalipse 2, versículo 20 diz: Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Nesta repreensão, Jesus diz que a igreja tolera Jezabel, se referindo ao modo de vida das mulheres da igreja de Tiatira. É claro que é de entendimento geral que ele está observando as irmãs da igreja de Tiatira e lembrando da esposa do rei Acabe, a Jezabel do Antigo Testamento. Ela era uma mulher vaidosa, com costumes pagãos, e que dava muito valor à maquiagem e aos enfeites do seu corpo, e também à vestimenta indecente. Veja o que está escrito em 2º livro dos Reis 9:30. Jeú veio a Israel, o que ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Então ela era uma mulher bem vaidosa. Alguns estudiosos chegam a dizer que foi ela, Jezabel, quem trouxe e influenciou as mulheres de Israel a usarem a maquiagem. A maquiagem, se você pesquisar a história dela na internet, você vai descobrir que ela surgiu na Babilônia Antiga e era muito usada em rituais xamânicos ou de feitiçarias. O fato da história comprovar que a maquiagem surgiu na Babilônia talvez explique mais um versículo do livro tão intrigante do Apocalipse. Apocalipse 17, versículo 5, que vai dizer assim: E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominação da terra. Mãe é aquela que dá a luz, não é verdade? Todos esses costumes nasceram lá e foram aperfeiçoados no Egito e dali para o mundo. Se você pesquisar na internet, você vai ver no site Wikipedia, em outros sites de estudos, justamente isso: nascimento, Babilônia, aperfeiçoamento no Egito, Grécia, mundo. A Babilônia, a mãe da prostituição. Jezabel, ela era estrangeira e ela tinha esses costumes satânicos. Ela praticava rituais malignos, inclusive sacrifício de crianças. Ela era devota ao deus Baal e falava em nome dele. E acabou se casando com um rei de Israel chamado Acabe, que a deixou dominar o país. Muitos acreditam que ele era encantado pela sua beleza, além dela ter uma personalidade forte, claro, né? Era uma mulher de pulso. E com isso, o Acabe fazia o que essa Jezabel queria. Alguns a chamavam de prostituta, porque eram as prostitutas que se enfeitavam toda para chamar a atenção dos homens, igualzinha a Jezabel. Muitos textos da Bíblia atribuem as pinturas e enfeites à prostituição. Provérbios 7,10 diz: E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração.
Jeremias 4,30 diz: agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te empinte em volta dos teus olhos com antimônio, debalde te faria bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Provavelmente Jesus ele via nessas irmãs de Tiatira a imagem da Jezabel do Antigo Testamento. E percebemos que essa imagem ela era vista de duas formas. No seu exterior, no caso, no que dizia a maquiagem, aos adornos, e em seu coração, que era sensualidade, adultério, prostituição, chamado também de lascívia. Tiatira era uma cidade que tinha um importante centro comercial na Ásia Menor, lá na fronteira entre a Lídia e a Mícia. Era famosa pelo seu comércio e pela produção de têxteis. Daí se justifica as mulheres se comportarem assim na igreja. Elas estavam acostumadas a se vestir, a se enfeitar, como a cultura da sua cidade pedia, como era comum a todas. Só que Jesus não se agradava dessa conduta, por isso que ele diz para a igreja de Tiatira: vocês toleram Jezabel. Ele reconhecia o lado bom deles, mas queria a perfeição. Seguindo o exame do texto, nós lemos Apocalipse 2, 22, diz: eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Agora Jesus disse que vai punir a Jezabel e a quem adultera com ela, certo? Existem duas formas de adulterar na Bíblia: no ato em si, tocando, e também através do pensamento. Mateus 5, 28 diz: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E nesta carta à igreja de Tiatira, é sobre o adultério em pensamento que Jesus está falando. No versículo seguinte, vai dizer assim, Apocalipse 2, 23, ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sondo rins e corações. Darei a cada um segundo as vossas obras. Daí se explica o versículo 18, onde o Senhor diz: eu tenho olhos como chama de fogo, eu vejo tudo que está escondido dentro de você. E se explica também essas palavras: todos vão saber que sondam mentes ou rins e coração, porque ali no interior do coração é que era praticado o adultério. Por esse contexto geral, nós entendemos que Jesus está também falando da aparência das mulheres da igreja, porque para se pecar em pensamento tem que ter algo com aparência bem forte para gerar a cobiça no coração. Olhar e desejar é culpa do homem, com consequências para ele. Mas se vestir e se comportar de modo a gerar esses pensamentos é responsabilidade da mulher. Por isso nós ensinamos as irmãs do nosso ministério desta forma. Não criticamos nenhuma irmã que faz uso desses elementos ou se vestem diferente de nós. E se forem em nossa igreja um dia, claro, serão bem recebidas também. Só quem pode julgar é Deus. Nós somos observadores da lei. Nós não somos legisladores. Tiago 4, versículo 11 diz: irmãos, não os faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga o seu irmão. Fala mal da lei, julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então eu peço a vocês que nos seguem em nosso ministério, se Deus colocou você aqui conosco, se Deus permitiu você chegar até aqui, é porque Ele quer que você viva desta forma. Amém? Essa é a palavra. O comportamento das mulheres de nossa igreja, ou de qualquer igreja, tem que ser a não chamar a atenção. Segundo está escrito em Timóteo 2,9, com pudor e com modéstia. Então, visando todo esse conteúdo, observamos que Jesus criticava a Jezabel da igreja de Tiatira, e a Jezabel era por causa da sua aparência também externa. E essa aparência externa gerava adultério na igreja. E o Senhor falou: punirei os adúlteros e punirei a Jezabel. Tá bom? Então nós seguimos essa doutrina por prudência, evitar as maquiagens, por causa da sua origem e por causa dessa repreensão, que é um livro do Novo Testamento. Tá bom? Espero que tenha entendido aí. Foi bem rápido, mas espero que tenha explicado. Deus abençoe. Até o próximo estudo aí. Deus abençoe. Fica na paz.